Eu tentei gravar ontem, logo no início não consegui, depois então tem uns 15 minutos, meia hora mais ou menos, que faltou de gravação. E agora eu consegui, já está gravando de novo. Pois bem, numa situação estressante, como na cadeira do dentista, onde tu começa um procedimento e o paciente sente dor, o estresse causado ali, ele pode aumentar entre 40 a 60 vezes os níveis de epinefrina endógena, o que é muito maior do que aquela que nós poderíamos ter administrado para o paciente, evitando que ele tivesse dor e evitando esse pico de epinefrina. Tá? Então, aqui eu coloco, né, para vocês, bem letras garrafais ali, que é seguro e apropriado o uso em gestantes da epinefrina. Tá? Agora, se a paciente tiver hipertensão grávida e com hipertensão, mesmo controlada, se desaconselha o uso. Mas, como eu coloco aí, a gente desaconselha porque há indícios que pode ter pico hipertensivo. No entanto, não há consenso na literatura. Uns dizem que sim, outros dizem que não. A levonorefrina, tá? Essa, se a gente está falando naquele efeito beta, essa é a que menos tem. Então, seria mais indicado se a gente quer usar em pacientes que têm, por exemplo, história de aborto espontâneo, coisas assim, seria mais adequada, porque ela tem menor ação sobre o tônus muscular. Então, o efeito beta dela é menor. Bem, aí nós temos aquela que vai junto com a prilocaína que nós estávamos conversando, né, na aula passada, a feliprecina. Feliprecina, ela não é dessa gama que nós estamos conversando, né, de fármacos que imitam os efeitos ou são as catecolaminas, né, porque ela é derivada de outro processo na qual ela é análoga, ela é similar ao hormônio antidiurético, né, a vasopressina. Tá? E ela também tem uma ação similar à ocitocina. Está aí no slide de vocês. Isso causaria, então, a contração uterina, que é o que a ocitocina faz. Né? Na mulher, isso. E durante a ejaculação, também em homens, é aí que age, entre outras funções, é onde age este hormônio. No entanto, isso também é contestado e, segundo, né, os americanos, a literatura americana, eles não acham que clinicamente isso seja relevante, tá? Tanto que eles indicam. Na URGS, salvo um ou outro, nós não indicamos o uso da prilocaína mais feliprecina em mulheres gestantes, tá? As mulheres gestante, a gente usa, como eu coloquei aqui, a lidocaína mais a adrenalina. Tá, isso aqui novamente eu coloquei, foi como ontem eu coloquei, né, os cálculos para se ver as doses máximas, quanto se tem em tubetes e tal, né? Então, num tubete, por exemplo, né, que seja 1 para 100 mil, significa que tem 1 grama do vasoconstritor para cada 100 mil ml da solução. A dose máxima de epinefrina é 0,2 miligramas. Aí, tu fazendo contas, né, basicamente, regra de ter simples, tu vai ter esses valores que eu estou colocando aí para vocês, tá? 22 tubetes de 1 para 200 e 11 tubetes, isso é a dose máxima, de 1 para 100 mil, né? E algumas
algumas situações que o livro traz para vocês, que eu também quero comentar, é que em cardiopatas e hipertensos, mesmo controlados e tudo mais, a gente tenta limitar esse uso do vasoconstritor, tá? Então, é o que a gente aconselha aí, é 54 microgramas de epinefrina, né, que é mais ou menos 3 tubetes na concentração de 1 para 100. E, novamente, aqui não há esse consenso na literatura, porque há pessoas que indicam, a literatura que indica que em cardiopatas e hipertensos não se deve usar, tá? Mas, pelos motivos que eu já falei, né, que eu já comentei aqui, por exemplo, um tubete, o conteúdo de um tubete de epinefrina, da solução, né, ela é mais ou menos como a pessoa está um pouco além do seu repouso, né? A pessoa está desperta, conversando, tudo mais, é o que causaria equivalência endógena do que a gente tem em um tubete. 2 tubetes é um exercício médio, um exercício leve, tá? E médio seria, no caso, não subir uma escada, aí considera-se 3 tubetes. Então, assim, é irrisório. E ontem, eu comentei com vocês, e vou ressaltar aqui novamente, se vocês precisarem mandar uma carta para o médico, né, para um paciente, liberando da cirurgia, coloque os valores, não coloque o número de tubetes, porque eles não têm essa noção. Então, façam as continhas de quantos vocês estimam usar e mandem exatamente as miligramas do anestésico local e as microgramas do vasoconstritor, onde ele vendo esses valores, ele vai ficar bem mais tranquilo nessa liberação. E vocês têm algo a considerar aqui. Quando se faz aquelas contas, né, quantos tubetes eu posso usar, principalmente quando é dose máxima absoluta, é fácil. Mas se vocês têm um paciente, né, que você tem que fazer por quilo essa dose máxima, aí vocês vão ter a dose máxima da epinefrina e a dose máxima do anestésico local. A gente sempre opta para aquela que for menor, tá? Então, basicamente é isso para essa aula aqui dos anestésicos locais, onde a gente falou dos vasoconstritores. Nosso próximo tópico será as interações medicamentosas. Com os anestésicos locais. Então, o anestésico local, eu já tinha comentado numa aula anterior, me dê só um instante. Eles têm outras aplicações, hoje nem tão usadas, mas outras indicações que não só para o bloqueio da condução nervosa. Usando o mesmo mecanismo, eles podem ter outros benefícios, tá? Entre eles, a dor crônica, tá? Por que a dor crônica? Porque nós temos, já conversamos também na primeira aula, eu acho, sobre os disparos espontâneos que muitos neurônios podem desenvolver durante um processo doloroso. É por isso que eu sempre falo para os alunos bloquear, tratar o quanto antes a dor aguda. A dor aguda não tratada, ela pode se tornar crônica. E quando se torna crônica, sai das nossas mãos. Tá? A dor aguda é fácil de tratar. Tá? Tu tem um paciente em pós-operatório, não importa, né, lógico que cirurgias mais invasivas e tal, lógico que ele vai sentir mais dor, mas tu tem como tratar esse paciente. Farmacologicamente, tu consegue, tá?
associado aí também a terapias adjuvantes, é muito fácil esse controle de dor. Agora, depois que essa dor fica crônica, aí vocês vão ter muito trabalho, porque não só vocês podem ter disparos neuronais periféricos, mas também vocês podem ter plasticidade, a neuroplasticidade central das vias, onde esses neurônios aprendem a dor, eles aprendem a disparar de forma espontânea, né? E aí vocês vão ver que novas conexões podem ser feitas, né? Síntese de novas proteínas podem ocorrer, e aí vocês têm que agir, entrar com outras medicações que não são tão triviais para nós. Então, assim, de toda essa disciplina, é uma coisa que eu quero deixar para vocês, tratem a dor aguda de forma efetiva. Não subestimem a dor, tá? E acreditem no paciente de vocês. Na aula passada eu conversei, foi na aula passada, eu conversei o quanto importante é tu acreditar no teu paciente, que muitas vezes tu não tá vendo nada. Né? Isso aqui só pode ser manha ou, né, mentira até mesmo, ou é dor psicológica. Isso o pessoal adora dizer. Quando não consegue achar a etiologia da dor, isso pode ser psicológico. Tá? Existe dor psicológica? Existe. Nós vamos comentar daqui a pouco sobre ela, talvez na próxima aula. Mas é quando a gente já não tem mais outro possível diagnóstico físico. Tá? Então, quando nós temos uma dor crônica, e aí nós estamos falando de uma dor neuropática, por exemplo, né, ocorrem esses disparos espontâneos. Vocês lembram onde é que o nosso anestésico local ele atua, né? Bloqueando os canais de sódio voltagem dependente, que são exatamente esses que são disparados de forma anômala, né? De forma ectópica e sem motivo nenhum. Então, se vocês usarem o anestésico local, né, no local certo, e algumas vezes não é só na região, como eu comentei na aula passada, mas sim de forma intravenosa, nós não fizemos esse procedimento, tá? Isso aí é a nível hospitalar, tudo mais, tá? Não na clínica. Mas alguns tratamentos, quando o paciente está hospitalizado, a gente pode usar a lidocaína e ela tem se mostrado efetiva para diminuir essa dor espontânea, tá? Ela é boa, particularmente, como eu falei, para dor neuropática. Ela também é usada para dor pós-herpética, tá? E ela tem uma efetividade tão boa quanto a morfina, né? Então a gente não pode subestimar. E o bom é o seguinte, que algumas vezes pode a gente combinar esses fármacos, tá? Porque a gente pode usar menos doses e agir por vias diferentes. Nesse caso aqui, como eu estou falando, né, tem uma morfina agindo centralmente, receptores, MU, kappa. E nós temos o anestésico local agindo ao longo da via, nesses disparos mais focais dos neurônios, nós temos a somação, a sinergia dos tratamentos. Isso pode ser bem-vindo. Tá? Em enxaqueca, também o pessoal tem tentado o uso dela, né, naquelas crises ou estados enxaquecosos, onde eles acharam NNT. Vocês lembram o que é NNT? É o número de pacientes que tu precisa usar determinado fármaco para dar efeito. Tá? O NNT da lidocaína, nesses casos, de enxaqueca, é de 3. Não está tão ruim. Tá? É o mesmo que a média dos nossos anti-inflamatórios em dor. Né? O melhor anti-inflamatório que a gente tem para dor é o diclofenaco de potássio. O pessoal que já trabalhou comigo sabe que eu gosto e uso, sim, não para inflamação em si, mas para dor. E novamente, associado com outros fármacos,
O próprio paracetamol, né, associado ao diclofenaco, de potássio, de preferência, não de sódio, eles podem dar um bom resultado. E ainda se pode agir numa terceira via, né? A gente pode dar uma codeína. A codeína sozinha não é tão boa. Ela tem uma ação similar ao paracetamol quando usada sozinha, mas em combinação ela pode ser bem efetiva. Novamente, até menos doses, mais fármacos, menor dose, menor chance de ter efeitos adversos, né? Ou intoxicação, dependendo da dose que vocês tiverem que subir com esses fármacos. Em dores oncológicas, a lidocaína não foi tão boa, tá? Porque o problema da dor oncológica é que ela associa diferentes vias também, né? Se assim quiserem chamar, tá? E então tu tem o envolvimento nervoso, o envolvimento também de tecidos internos, viscerais, dependendo, né, qual for o câncer. Então é muito mais difícil de tratar esse tipo de paciente. Voltando à história, né, que eu queria, o fármaco padrão ouro para enxaqueca é o sumatriptano, né? Mara, tu tá dizendo que usa o quê? O diclofenaco, me ensinaram, Sim, tá. sim, quando não pega anestesia e o paciente está com muita dor e não precisa extrair um dente, por exemplo, daí disseram para mim que desce para ele um diclofenaco intramuscular, desce um tempo e depois, nesse mesmo dia, extraísse o dente. Ou abrisse, se tivesse que ser um tratamento endodôntico. Sim, tá. Não, porque eu achei que tu tava. Porque eu tô falando da lidocaína, aí eu fiquei na dúvida do que tu tava falando. Tá, não, a diclofenaco é muito bom, tá? É uma conduta não muito padrão essa, tá? Mas, né, se tá funcionando, tá? Mas, sim, não é tão nova assim, o pessoal usa também essa combinação. O intramuscular é bom, né, porque ele faz efeito rápido também. E possivelmente, né, ainda mais se o paciente está com dor, ele vai baixar um pouco esse limiar, porque o problema da pessoa que está com dor, e a gente vai ver na próxima aula, digo, talvez ainda hoje, que a sensibilidade dela é aumentada, então tu tem hiperalgesia, né? E talvez até alodínia. Então esse limiar pode estar alterado. Então aquilo que dói antes, depois desta medicação, né, o limiar pode baixar um pouco, subir um pouco mais, e aí vocês conseguem intervir com mais facilidade. Pois bem, voltando, né, à história da enxaqueca, do NMT-D3, da lidocaína, que é similar ao sumatriptano. Então, assim, que é o padrão ouro para abortar a enxaqueca, né? Porque a enxaqueca a gente vai ver, eles têm tratamentos abortivos e tratamentos preventivos, né? E o sumatriptano, ele é o padrão ouro para esse tipo de dor. Aí a gente vai entrar agora como anticonvulsivante. Tem sido usado hoje, né, com o novo arsenal que a gente tem aí de anticonvulsivantes. Não é tão usada assim a lidocaína, mas ela pode sim atuar como anticonvulsivante. Né, para isso a gente tem que entender um pouco do que é a convulsão. A convulsão, como na periferia tu pode ter aqueles disparos que eu falei, a pessoa, né, muitas vezes não tem mais o dedo e sente dor no dedo. Por quê? Porque
Em algum lugar da via está tendo esses disparos ectópicos, né? Então, no cérebro pode acontecer a mesma coisa. São as crises convulsivas. Aí o que acontece? No lugar dos cérebros, do cérebro, na verdade são dois, né? Dois hemisférios, mas né, no lugar do cérebro, onde o neurônio ele não era para estar disparando e ele começa a disparar. O problema é que esses disparos muitas vezes tomam todo o hemisfério, tá? E pior, algumas vezes eles são tão fortes que eles passam de um hemisfério para outro, porque a gente tem os dois hemisférios, né? E numa parte mais basal aqui do cérebro, nós temos o corpo caloso. Esse corpo caloso, ele é basicamente fibras nervosas que passam sonho, se quiserem, de um lado para o outro lado. Ele faz com que os dois lados do cérebro eles conversem, né? É por isso que a gente consegue vou dar um exemplo para vocês. É por isso que a gente consegue sentir uma dor, por exemplo, no braço direito e medir essa mesma dor com o braço esquerdo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a dor que é medida do lado esquerdo, ela vai para o lado direito do cérebro, onde começa o processamento da organização motora para se poder medir a dor do lado direito, tá? E por que acontece isso? Porque um lado do cérebro conversa com o outro. E por que eu estou trazendo isso na nossa discussão? Em 1989, o professor Donald Price, ele pegou pacientes que tinham convulsão, né, que eram tratados da convulsão da seguinte forma. Eles pegavam e aquelas convulsões que começavam de um lado, se espalhavam pelo todo o hemisfério, cruzavam a linha média e iam para o outro hemisfério e todo o cérebro ficava com disparos, eles pegavam e faziam uma cirurgia intracraniana e cortavam o corpo caloso. Assim, um lado do cérebro não conseguia conversar com o outro lado do cérebro. Isso era bem interessante. E esse teste que eu falei para vocês de sentir de um lado e fazer medição, né, usando o VHS do outro lado, eles, se tivesse correta essa teoria, que o corpo caloso era o único lugar do cérebro que havia essa transferência do lado direito para o esquerdo e vice-versa, os pacientes não seriam capazes de fazer esta tarefa. Pois bem, foi o que eles fizeram. Os pacientes que eram feitos esse corte, né, no corpo caloso, separando os dois hemisférios do cérebro, ainda assim essas pessoas conseguiam fazer essa tarefa. Foi aí que começou a se investigar e viu que aquela história que nós tínhamos, que toda a informação de dor que vinha de um lado do corpo, cruzava a linha média para o outro lado do cérebro, do lado contralateral, não é verdade, tá? E isso, em algum momento, é importante para a gente poder tratar o nosso paciente. Então, hoje sabe-se que 80% das fibras cruzam a linha média, conforme está nos livros de fisiologia, de neurofisiologia. Mas 20% elas prosseguem do mesmo lado. Então, elas não cruzam a linha média. Tá? Olha o que é foda. Então, nessa época, era o que eles faziam. As pessoas que tinham essas convulsões muito severas, que pegavam os dois lados do cérebro, eles faziam esse corte na linha média, cortando o corpo caloso. E diminuía. A pessoa conseguia restringir, pelo menos, a convulsão a um lado do cérebro. Então, esses disparos ectópicos, eles podem ser controlados também pela lidocaína. Pelo mesmo, porque os canais aqueles que agem na periferia, né, canais de sódio, voltagem dependente, são os mesmos que estão a nível cerebral, conduzindo essa informação dos corpos neuronais que começam esses disparos até outras áreas cerebrais, cruzando, por exemplo, a linha média através do corpo caloso.
Então, é uma outra, hoje, como eu falei, não se usa tanto, mas se usava, sim, intravenoso para esses disparos. E também a arritmia cardíaca também era tratada dessa forma, usando lidocaína, tá? Pelo mesmo princípio. Vocês devem lembrar que o coração, ele pode, sim, ser comandado pelo sistema nervoso, né? Através de disparos de norepinefrina, mas de uma forma geral ele consegue se manter sem esse comando central. O nódulo sinoatrial, o ato sinoatrial, né, que está em cima entre os átrios, tá? Ele começa esse disparo e esse disparo se propaga pelos átrios, chega do nódulo atrioventricular, que reforça esse disparo e se propaga pelas fibras de Purkinje pelo coração inteiro, né, ventricular, fazendo com que ele dispare e se contraia. Tá? O problema da arritmia é que a gente não tem só o nódulo sinoatrial funcionando, a gente tem outras áreas que também são excitáveis do coração que começam a disparar de forma ectópica, de forma irregular. E aí as fibras musculares já não sabem mais a quem devem receber ordem, se é do nódulo ou desses outros focos, né? Então, o anestésico local aí faz com que esses focos diminuam esses disparos e assim o coração pega novamente o ritmo, sendo comandado pelo nódulo sinoatrial. O coração ele tem essa capacidade porque ele tem não só esses canais que nós conversamos muito aqui, né, que são canais de sódio voltagem dependente, mas eles também têm canais tipo goteira, né, que também deixam passar sódio, só que são diferentes, né? Diferente do que a gente tem, que eles ficam fechados, né, ou ficam maior do tempo fechado, esses não, eles não se fecham totalmente. E aí deixa o sódio passando. E lembra que eu falei que fica em torno de 65, menos 65 a voltagem, e aí começa a subir, quando chega em 40, né, porque como agora não tem mais o vedamento dessas células, fica entrando o sódio direto e começa a subir a voltagem até chegar em menos 40 e aí dispara. Tá? É por isso que o coração consegue trabalhar sozinho, porque tem esses outros tipos de canal. Não é nesses canais que a lidocaína funciona, mas sim nos mesmos canais aqueles voltagem dependentes, porque mesmo que isso aconteça em outras células, eles não causam os disparos. E também ele pode ser usado no reflexo da tosse, no caso de intubação traqueal ou broncoscopia, pode auxiliar a relaxar também mais o paciente. Aqui, né, só uma visão geral. Então, nós temos os tipos adrenérgicos e não adrenérgicos, a epilepsina sendo o único representante dessa segunda classificação. A gente já conversou sobre isso, não vou me estender. Pois bem, vamos passo a passo como é que isso funciona, tá? Então, a gente vai ter os próximos 4 ou 5 slides eu mostrando figura que vão subir de complexidade para a gente entender como é que esses agonistas e antagonistas e como é que ocorre essa sinergia ou antagonismo de alguns fármacos com os nossos vasoconstritores. Essa figura a gente já viu uma bem semelhante ontem, onde aqui a gente tem, de uma forma geral, como é que funciona
nossos terminais noradrenérgicos, tá? Então, aqui nós temos a tirosina, né, que ela tem a biossíntese, que aqui passa por vários estágios, a gente vai ver isso em detalhe daqui a pouco, até se formar, nesse nosso caso, a noradrenalina. A noradrenalina sai no espaço sináptico, na fenda sináptica, e pode se ligar aos alfa-1 e aos beta-2, nesse nosso caso aqui, também tem os alfa-2 por esse lado. Se ela for por aqui, se a célula, né, tiver alfa-1, ela vai agir sobre a fosfolipase C, que vai aumentar cálcio, né, que vai fazer a contenção. Não vou muito nesse mecanismo aqui que a gente já conversou ontem. Tá? Se a célula tiver, né, os beta-2, ela vai ser uma célula que, quando for receber, né, a noradrenalina, ela vai ativar essa cadeia das proteínas G, aumentando o AMP cíclico e causando assim o relaxamento. Lembre, né, que tu tem uma proteína quinase que está ligada lá à miosina e que está inibida. Quando chega o AMP cíclico, libera essa inibição e causa o relaxamento muscular. Tá? Então, um mesmo neurotransmissor pode causar contração ou pode causar o relaxamento. Então, é outro ponto que eu quero que vocês saiam daqui sabendo, né? E lembrem. O importante não é o neurotransmissor. O importante é o receptor. O mesmo neurotransmissor, como vocês estão vendo aqui, pode fazer vasoconstrição ou vasodilatação. Tá? E o interessante desses sistemas biológicos, principalmente esse das catecolaminas, é que eles se retroalimentam dessa forma desse jeito aqui, de forma negativa. Tá? É um feedback negativo, onde a noradrenalina pode se ligar em receptores pré-sinápticos, tá? Nesse caso aqui o alfa-2. Quando a noradrenalina se liga aqui, ela vai inibir a liberação de mais adrenalina, ou seja, tá aqui ela inibe para que saia mais. Dessa forma, ela vai se retroalimentando e limitando a sua ação. A gente já conversou ontem, eu não vou nem me aprofundar em mecanismo. Tá? Qualquer coisa, assistam a aula de ontem sobre isso. Então, aqui a gente vai começar a ver alguns dos agonistas e antagonistas que podem estar agindo nesses receptores, né? Que pode, inclusive, ter uma ação agonista ou antagonista à nossa fármaco administrado. Tá? Então, nós temos novamente a adrenalina saindo. Aqui, nesse caso, é um receptor alfa-1, né? E alfa-1 é ativado, a gente sabe, causa a vasoconstrição. Junto com ele, aqui, a gente pode ver o prazosin. O prazosin é um fármaco, tá? Que vocês estão vendo aqui, ele está inibindo o alfa-1. Então, ele diminui essa contração e diminuindo assim a pressão arterial. Tá? Deste outro lado, aqui, nós temos a fentolamina. Tá? A fentolamina, ela também age de forma negativa aqui, inibindo aqui, só que lembra que eu mostrei para vocês que são diferentes tipos de alfa-1, tem subtipos dele, tá? Essa fentolamina, ela vai agir e é aplicada para pessoas que têm disfunção erétil. Aqui, também nós temos outro fármaco que pode ser usado, que também age como antagonista, nesse caso não seletivo, que é a fenoxibenzamina. Tá? Ela também age aqui inibindo essa contenção. E ela, como também o prazosin, age diminuindo a pressão arterial, mas ela tem algo a mais, diminui também a sudorese do nosso paciente. Tá? Pessoas que suam muito podem
estar usando essa medicação, tá? E que podem, em alguma maneira, estar antagonizando os nossos efeitos dos nossos anestésicos locais, no caso do nosso vasoconstritor. Ontem eu conversei com você sobre esta aqui, a clonidina, né? A clonidina, ela, veja bem, nós estávamos conversando sobre fármacos que são antagonistas, né? E que diminuem a pressão arterial. Se vocês verem a clonidina, ela é uma agonista, não uma antagonista como os demais. Só que ela, ao invés de estar agindo em alfa-1, ela vai estar agindo em alfa-2. Como nós já conversamos, quando o alfa-2 é ativado, ele diminui a liberação de norepinefrina. O que isso causa? Diminuição na frequência e diminuição na pressão arterial. A clonidina é uma das drogas, um dos fármacos usado também em pacientes com dor crônica. Agora, os próximos 2 slides, a gente vai conversar sobre a metabolização. No caso, a biossíntese é o primeiro e a metabolização das catecolaminas, né? Ontem nós já conversamos, né, quem são as catecolaminas e alguma coisa sobre a sua biossíntese. Tá? Nós temos lá no início, aqui em cima, quando tudo começa, essa tirosina, tá? A tirosina, ela pode vir, por exemplo, é um aminoácido que pode vir da alimentação. Quando entra na célula, ela começa a ser modificada. A primeira coisa que acontece, podem ver aqui, é o acréscimo de uma hidroxila. É por isso que o nome desta enzima que aí age é a tirosina hidroxilase. Ela cede uma hidroxila para a tirosina, formando um composto chamado DOPA. Essa DOPA, ela é importante porque as pessoas que têm mal de Parkinson, faltam para eles dopamina, tá? Eu tenho, daqui a pouquinho talvez eu tenha que botar um aerolim. Hoje não está nos melhores dias, por isso que eu estou puxando o ar, tá? Qualquer coisa eu peço licença para vocês. Então, a pessoa que tem... Ontem nós conversamos muito sobre a dopamina, um pouco sobre a dopamina, e a sua ação, né, vindo lá da substância negra, se projetando do núcleo accumbens, por exemplo, onde elas se envolvem em circuitos de recompensa. Então, pessoas que aditas, né, que têm adição a drogas, esse circuito é um dos estimulados, é um dos principais estimulados, tá? Sistemas dopaminérgicos. Mas o que eu não comentei ontem, as coisas assim, novamente, é um neurotransmissor que pode funcionar de formas diferentes, com diferentes funções, dependendo de onde ele estiver. A dopamina é muito importante também para a coordenação motora. Pessoas que têm Parkinson, por exemplo, falta dopamina, tá? E a dopamina lá, esses mesmos gânglios da base, ou núcleos da base, se vocês preferirem, é quem consegue refinar os nossos movimentos. E as pessoas começam a perder esses neurônios dopaminérgicos ao longo da vida e só começam a aparecer os tremores depois que elas já estão lá após os 60 anos, muitas vezes, né? Onde já houve a perda de mais de 80%, 90% desses neurônios. Então, por isso que uma das grandes buscas hoje é conseguir formas efetivas de se diagnosticar tanto o Parkinson como o Alzheimer, né? De uma forma o mais cedo possível para poder se intervir. E por que eu estou falando isso? Porque uma das medicações, eles tentam colocar DOPA para o sistema nervoso. A gente já comentou, tá? O problema da DOPA é que ela não passa a barreira hematocefálica. E é por isso que eles usam
o levógeno dela, a L-Dopa, e aí consegue passar e ela é incorporada neste ponto aqui da biossíntese. Depois que ela vira DOPA, aí entra mais uma enzima, tá? Que vai fazer o quê? Vai tirar uma carboxila daqui. Vocês vejam aqui, essa carboxila sai, por isso que é a DOPA descarboxilase. Ela tira uma carboxila, tá? E aí nós temos a dopamina. Se o nosso neurônio for dopaminérgico, ela não tem o resto da cadeia enzimática, só vai ter até a dopa descarboxilase, tá? E aqui, então, nós teríamos um neurônio dopaminérgico, possivelmente lá dos gânglios da base, o núcleo da base do cérebro, tá? Agora, se a nossa célula tiver a próxima, tá? Dopamina e dioxilase, olha o que ela faz, ela coloca na posição beta mais uma hidroxila. Então, a dopamina vem a ser norepinefrina. Tá? A norepinefrina, se nós tivermos aí uma célula noradrenérgica, ela vai parar por aqui. Caso essa célula esteja, né, por exemplo, nas glândulas adrenais, nós vamos até o final da cadeia, tendo assim a epinefrina, tá? Por quê? Porque ela tem mais esta enzima aqui, estou mostrando aqui, não adianta, né? Esta enzima aqui, tá? Que é a feniletonulamina metiltransferase, tá? Que aqui está aqui, o que ela faz? Ela joga essa carboxila naquela região. Tá? E aí nós temos a epinefrina. Pois bem, isso a gente viu a biossíntese. O que acontece no catabolismo? Ou seja, depois que ocorre toda essa biossíntese, ocorre o uso, né, a função dessas moléculas e elas são degradadas. Então, como é que isso acontece? Nós temos aqui em cima, né, a norepinefrina e a epinefrina. E aí nós temos dois tipos de enzimas que funcionam nesse catabolismo, tá? Essa aqui a gente já conversou e é importante, né, a gente lembrar dela, a monoamina oxidase. E nós temos o COMPT também aqui, que é outra molécula que causa essa degradação, a catecol-metiltransferase, tá? A catecol-metiltransferase, ela pode fazer da epinefrina uma metanefrina ou uma metanefrina se for vier da noradrenalina, tá? Destes metabólitos aqui intermediários, todos convergem para o mesmo, tá? No caso aqui, nós temos o ácido diídrico mandélico, tá? Que é esse aqui, que todos eles vão formar o ácido vanilil mandélico, que é esse último aqui. O que é interessante para nós é que esse catabolismo ele não ocorre em todas as regiões de forma igual, tá? Vocês lembram que tem uma categoria de medicamentos que são inibidores da monoaminoxidase, né? Então, essas medicações são medicações psiquiátricas, inclusive para pessoas com depressão severa, são usadas, tá? E quando essa pessoa está usando esse tipo de medicação, a gente tem que ter cuidado de não usar, vocês lembram qual dos nossos vasoconstritores? Alguém lembra? Qual é? O
vasoconstritor que a gente não pode usar quando a paciente estiver usando os inibidores da monoaminoxidase. Nós falamos isso ontem. A fenilefrina, tá? Por quê? Porque a fenilefrina, ela é metabolizada pela monoaminoxidase, tá? Então, se tu tem um inibidor dela, ela não vai ser metabolizada de uma forma correta e tu pode ter efeitos, tanto picos desses efeitos, como também efeitos muito prolongados, tá? Mas por que essas aqui tu pode usar tanto a norepinefrina como a epinefrina? Porque essas medicações, esses fármacos, eles são metabolizados, quando exógenos, pela COMT e não pela MAL, tá? Quando elas são endógenos, elas são metabolizadas basicamente pelas duas. Mas quando são dados de forma exógena, ou seja, como a gente aplica a COMT é que assume esse catabolismo, tá? Mas de qualquer forma, então, assim, o que eu queria trazer com esse slide para vocês é mostrando que a norepinefrina e a epinefrina todas convergem para o ácido vanilil mandélico, tá? Que é esse último aqui, passando por esses intermediários, indo até o ácido, o VMA, tá? Ou ácido vanilil mandélico. Pois bem, por que eu pedi para vocês prestarem atenção até agora? Porque a partir de agora a gente vai juntar tudo que a gente viu nos slides anteriores num só slide para entender o porquê que a gente tem que saber tanto a via de biossíntese quanto a via de catabolização das catecolaminas. Tá? Então aqui nós temos novamente uma célula noradrenérgica, onde nós temos a entrada aqui em cima, novamente, da tirosina. Essa cadeia a gente já viu, né? Da tirosina, da dopa, dopamina, noradrenalina, e a noradrenalina sendo excretada, sendo eliminada ali no botão sináptico, né? Agora, e por aqui a gente começa a ver aquela via do catabolismo, né? Por quê? A noradrenalina ela pode entrar e ser catabolizada, né? Então aqui nós temos o nosso ácido mandélico aqui sendo liberado da célula já como metabólico, passando por aquela cadeia que a gente viu não faz muito. Começando daqui de cima, tá? Como é que esses fármacos que podem nos dar uma sugestão do que a gente pode ou não pode usar, ou ainda muitas vezes o paciente nem sabe o que tem, mas através da medicação que ele está tomando, a gente pode ter uma noção do que esse paciente nos traz, tá? Então, vamos começar daqui, vamos fazer essa volta por aqui assim, tá? Então, lá em cima nós temos a alfa-metiltirosina. A alfa-metiltirosina, ela é uma medicação usada para pessoas que têm o feocromatocitoma. Vocês lembram? Vocês lembram o que tem essa pessoa tem de disfunção, de errado? O feocromocitoma, o que ele é? O que essa pessoa tem? O que ela tem a mais ou a menos? Isso. Boa, Bruna e Amália, tá?
Então, o feocromocitoma, ele é um tumor benigno, tá, das adrenais e que, né, produz maior número de catecolaminas, tá? Principalmente a epinefrina. Então, se a pessoa chega para vocês e diz que ou que tem essa doença, né, ou ele não sabe das que tem, mas você diz que está tomando essa medicação, a alfa-metiltirosona. Então, a alfa-metiltirosina, a tirosina, ela é específica para esse tumor, tá? E o que ela faz? Vocês podem ver aqui em cima, tá? Ela está inibindo a tirosina hidroxilase, tá? Então, o que ela faz? Lá em cima, ela não deixa a tirosina, que é o aminoácido, prosseguir na cadeia. Vocês me dão só um instantinho, tá, pessoal? Que tá difícil. Pois bem, estou de volta aqui, vamos ver se agora as coisas melhoram, tá? Sim, eu estou vendo aí que vocês estão colocando vários, né, tudo aquilo que a epinefrina causa a nível sistêmico, essa pessoa pode ter alterado. Então, nós temos que não usar catecolaminas nesse paciente, tá? Então, isso aqui faz parte lá das contraindicações absolutas, não se usa nesse tipo de paciente, tá? Porque o feocromocitoma pode ser bem grave no caso pela alteração que ele traz na epinefrina principalmente. Então, se ela está usando a metiltirosina, a alfa-metiltirosina, ela consegue bloquear lá em cima que a tirosina, que é o aminoácido que vem, né, por exemplo, da alimentação, ela pode vir do fígado também, tá? Através ou como catabólico de outras reações, ela não consegue ir em frente, ela não chega nem a DOPA. Então, por ali já, ela diminui a sua ação, tá? E nesse caso não se usa. Então, se o paciente chegar e dizer que está tomando essa medicação ou dizer que tem esse tipo de tumor, não use catecolaminas, tá? Pelo outro lado agora aqui, nós temos a metildopa, tá? A metildopa é usada, né, como está ali, para hipertensão gestacional e para pré-eclâmpsia. Pessoas que estão tomando essa medicação, o que ela faz? Como vocês podem ver aqui, ela atua tirando a dopamina dessa sequência, tá? Formando uma metilnoradrenalina, tá? Que ela sai por aqui e não continua na via como normalmente ela faria, tá? Então, neste caso também aqui, a gente deve evitar, tá, usar noradrenalina ou epinefrina. A interação delas, ela pode causar aumento da pressão arterial, tá? Não sei se você sabe, mas essas interações medicamentosas, elas podem ser leves, moderadas ou severas. A primeira, com alfa-metiltirosina,
ela é severa, tá? Então, não deve ser usada. Essa com a metildopa, ela é moderada, tá? Mas deve-se sim evitar o uso tanto da epinefrina como da não epinefrina. Então, forma essa segunda molécula aqui, que ela sai da célula e ela vai agir lá sobre os alfa-2, que é interessante, né? Que ela é um falso neurotransmissor, que ela age em alfa-2. O que o alfa-2 faz? Inibe ainda mais a liberação de noradrenalina, ou de adrenalina, dependendo em que célula a gente estiver falando. Descendo um pouco mais, a gente vai chegar aqui na reserpina, tá? A reserpina, vocês lembram ontem, na outra aula que a gente conversou, os neurotransmissores, eles devem estar dentro de vesículas para poder ser liberados. Se eles não conseguem entrar na vesícula, eles não conseguem ser liberados. E é o que a reserpina faz, tá? Ele retira ou ela não deixa essa noradrenalina entrar nas vesículas. E assim ela não é liberada também, quebrando a cadeia. Tá. Quem é que tem um efeito similar à reserpina, só que com acetilcolina? Deixa eu ver aqui meus pontos extra aqui. E aí, pessoal? Reserpina, tá? Reserpina impede a entrada da noradrenalina ela impede a noradrenalina de entrar em vesículas, né? E dessa forma a noradrenalina não consegue sair na sinapse. Quem é que tem uma função similar a essa, só que atuando no sistema colinérgico? Muito bom, Amália. Realmente você tem um ponto. Não é um ponto inteiro, tá? Só meio ponto. Ser justo com o Leandro. Bah, pessoal, não quero dizer nada, mas o pessoal da cirurgia, cada um já conseguiu um ponto, hein? O resto aí tá devendo. Ah, mas é isso mesmo, tá? Então, só lembrando, né? O Botox faz exatamente isso. Ele não deixa a acetilcolina entrar para a vesícula e assim ele não consegue ser liberado. Tá? Depois de alguns meses, isso volta à sua função normal, conseguindo ser liberado. Tá? A reserpina faz a mesma coisa. Só que ela faz uma outra coisa bem interessante, a reserpina. Porque a pessoa não consegue liberar por bastante tempo, o que acontece? Quando tu tem a falta de um neurotransmissor, o que o organismo faz? Vamos colocar assim, o que o organismo faz na célula pós-sináptica? Vale ponto também. Então vamos lá. A pessoa tem deficiência de um neurotransmissor qualquer, tá? Como é que o organismo consegue driblar esse problema? O pessoal da cirurgia já tem cada um deles meio ponto. Mas ninguém nem para chutar. Repete. Vocês não estão prestando atenção, né? Vamos lá. A reserpina, ela impede a saída de noradrenalina da célula para a fenda sináptica. Tá? O que o organismo, de uma forma geral, faz quando tu tem a limitação de um certo neurotransmissor? Então, um certo neurotransmissor, ele está em falta. O que o organismo faz com a célula pós-sináptica? Isso vai ser importante para vocês entenderem o porquê que a gente tem que ter muito cuidado de usar os vasoconstritores quando inativos. Amália, vou ter que tirar teu ponto aqui agora, que pena.
Diminui os receptores. Pessoal, vocês estão pensando exatamente ao contrário. Vejam bem. Acho que melhorou um pouco agora o ar. Estou conseguindo respirar e falar melhor. Pensem assim, tá? O organismo, ele está em falta de alguma coisa. Ele vai tornar o outro lado mais sensível. Não, agora já não vale mais. A Bruna tá, aumenta, diminui, mantém a mesma coisa. Não, entendo o que tu está falando, mas antes de chegar nesse ponto extremo, tá? O que o organismo tenta fazer é reagir, tá? Não é se entregar. Então, se tu tá em falta, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem liberar, por exemplo, as endorfinas, tá? O que o organismo faz? Na célula pós-sináptica, ele produz mais receptores, porque ele tem que ficar mais sensível àquela pouca substância que ainda é liberada. Aquele neurotransmissor que diminuiu a sua concentração, para continuar se funcionando do mesmo jeito, o organismo tenta achar maneiras. A principal maneira é fazer o que a gente chama de upregulation, aumentar o número de receptores para ficar muito mais sensível àquele neurotransmissor. Não, o raciocínio foi... eu entendi para onde tu foi, só que o organismo tenta, primeiro, tu tá no uso e desuso, né? Mas ele tenta, isso acontece sim, mas em situações mais extremas, tá? Mas a primeira coisa que acontece é o organismo tenta reagir, tá? Então isso, por exemplo, Amália, tu tá falando aí, né, do não funciona, ele retira e faz realmente isso em outras circunstâncias, tá? Por exemplo, quando na fase embrionária e ao nascimento ainda, o que acontece? Muitos neurônios, eles são colocados para ter sinapse em muitas regiões, tá? Só que ocorre uma filtração, há um filtro dessa expressão, tá? de axônios, onde só vai se manter aquele que tiver com maior função. O resto tudo retrai. Tá? Isso é o normal do organismo. Tá? Mas a gente não está falando nesses termos, nós estamos falando já em um ser adulto, onde pode sim ocorrer ainda o desuso, mas a primeira coisa que ele tenta é reagir. E a forma de reagir é essa. É a mesma coisa que o contrário também é verdade. Tá? Porque vocês acham que a morfina, muitas vezes, a morfina tem que ficar aumentando as doses para ter o mesmo efeito? Porque é exatamente o contrário que acontece. Tá? A pessoa, ela é oferecido muito ou do neurotransmissor ou do fármaco, ou da droga. É oferecido muito e aí as células ficam menos sensíveis, elas se dessensibilizam. Que é exatamente o contrário do que eu estou mostrando para vocês aqui. Onde tu não tem neurotransmissor, ele aumenta o número de receptores. Onde tem muito, ele diminui, para tentar manter o equilíbrio. É um dos mecanismos que ocorrem em aditos de morfina, cocaína também, tá? Então, com a reserpina, depois dessa conversa, eu quero saber, eu acho que ficou, né, mais óbvio agora, o que a gente tem que cuidar quando a gente usa a reserpina. Ou seja, o paciente diz para vocês que tem hipertensão e se trata com reserpina. Acaba criando resistência. Joana, tenta de novo. Tu estaria certo por aí se fosse, por exemplo, a pessoa adita, tá? Em alguns casos é o que acontece. Doses, os receptores ficam mais sensíveis. Boa, Malha. Isso mesmo, tá? Exatamente, a Malha tá certa. Porque, lembra, quando tu não tem muito epinefrina, norepinefrina saindo, tu aumenta o número de receptores nas células pós-sinápticas. Então, a célula fica muito sensível.
A Amália tá afiada hoje. Vamos derrubar a internet dela aí, pessoal. Senão ela vai levar todos os pontos hoje. Tá? Então, assim, por ela, a célula está muito sensível, aquela epinefrina ou aquela norepinefrina que vocês derem podem ter uma ação muito mais potencializada do que o normal. Então, vocês podem ter, por exemplo, picos hipertensivos, picos de pressão arterial. Então, hoje está difícil, a cabeça não está funcionando, tá? Então, tu pode ter uma hipertensão, picos hipertensivos, isso mesmo, em pacientes que estão usando Herceptina. Por quê? Porque a célula pós-sináptica ela tem expressão muito maior, principalmente aí nós estamos falando de receptores alfa-1. Tem que cuidar da dose, tá? E, sinceramente, né, ou diminuir bem a dose, ou até mesmo usar outro vasoconstritor que não seja uma catecolamina. Tá, agora nós vamos daqui para baixo. Então, assim, eu acho que foi muito legal a gente conversar sobre toda a biossíntese depois do catabolismo das catecolaminas, porque agora a gente entende onde é que está atuando esses diferentes fármacos e de que forma isso interage com o que a gente dá. Não, Viviane, na verdade elas estão ficando mais sensíveis às pós-sinápticas, porque elas estão, como ela tem menos neurotransmissores sendo liberados, por causa que a Herceptina não deixa, nesse caso, a noradrenalina entrar nas vesículas, e a noradrenalina tem que estar dentro da vesícula para conseguir liberar na fenda sináptica. Como ela não entra na vesícula, não é liberada, então tu tem menos noradrenalina na fenda sináptica. Dessa forma, para manter o mesmo nível de atividade, o que a célula pós-sináptica faz? Começa a aumentar a expressão de de receptores. Então, se ela tinha só 2 receptores para uma atividade normal, agora que diminuiu essa atividade, ela aumenta o número de receptores, ela tem 4, por exemplo. Para quê? Porque para toda aquela neurotransmissor que sair, poder ter um receptor para poder ativar. Então, na verdade, a gente não tem uma diminuição na célula, e sim um aumento da atividade da célula. Então, se tu tem, por exemplo, aqui um aumento de alfa-1, tu vai ter aumento da pressão arterial. Tá? Então, agora vamos começar a falar algo que eu realmente gosto mais e está bem mais próximo da gente. Porque a Herceptina, eu não tenho visto muito paciente usando. Tá? Mas o próximo ali, que são os tricíclicos, né? Que a gente já conversou, e eu gosto de bater nessa tecla com vocês, e na aula que vem vou falar de novo sobre eles, porque tem muita gente usando. Algumas vezes sem necessidade ou de forma ineficaz. Lembra que a gente precisa ter desculpa, tá o paciente naquela janela terapêutica do fármaco para poder fazer o efeito que a gente quer. Tá? Nem sempre. Algumas vezes, diferentes doses causam diferentes efeitos, né? A amitriptilina, nesse caso, que é o princípio mais usado, ele, se tu usar, já tinha comentado na aula passada, doses baixas, ela ajuda no sono, ela ajuda na dor crônica, até 75 miligramas, tá? A partir daí, ela entra num espectro para ser usada como antidepressivo. Então, se nós temos um paciente usando 20 miligramas de amitriptilina, ele talvez esteja com sono melhor, mas não passa muito disso. Tá? Se ele tiver com depressão, ele não está sendo tratado para depressão. Tá? Só que, independente disso, a gente vai ter a interação medicamentosa com esses fármacos. Tá?
que é justamente aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, a gente, nesse caso aqui, o que eles fazem? Vocês estão vendo esta molécula aqui? Essa é uma proteína transmembrana que ela fica capturando de volta a noradrenalina nesse caso. Tá? Então, todo neurotransmissor ele tem que ser liberado, agir, né, no receptor dele e depois acabar essa função. Ele acaba a função e ele é degradado. Ou ele é degradado ou ele é recapturado, que é o que acontece nesse caso aqui. Esse carregador, ele bota de volta a noradrenalina para dentro da célula para ela ser reutilizada. Tá? Então, o que o antidepressivo faz? Ele bloqueia essa molécula. Ele não deixa essa molécula voltar. Aí tu tem por mais tempo a noradrenalina dentro, na sinapse, agindo por mais tempo. Tá? E a gente sabe que um dos tratamentos para dor crônica é, sim, esse bloqueio da recapturação. Boa parte dos antidepressivos fazem isso. Tá? Os tricíclicos, né, que é esse caso aqui, eles são mais sujos. A gente fala sujo, uma droga suja, é um fármaco sujo, porque ele não é tão específico. Né? Ele age sobre uma gama muito grande de neurotransmissores. Tá? Hoje a gente tem antidepressivos mais seletivos, como, por exemplo, para a serotonina. Tá? Mas o triciclo não. O triciclo ele pega toda a gama. Ele pega a serotonina, ele pega as catecolaminas também, mas funciona, principalmente para dor. Não tão bem para depressão, mas para dor ele é muito bom. Tá? Vamos ver. Então, acho que nós já conversamos. Se a pessoa está tomando amitriptilina, por exemplo, ou outro tricíclico, o que a gente tem que fazer? Tá? Restringir o número de tubetes que se dá para essa pessoa, porque pode, já que tu tem a noradrenalina ficando nesta sinapse por mais tempo, porque ela não é recapturada, então tu tem uma potencialização desse efeito, que é exatamente na mesma via que vem os nossos vasoconstritores. Então a gente tem um efeito somatório aí, um sinergismo que a gente muitas vezes não quer, tá? Porque a gente pode ter picos de pressão arterial, tá? Então, a gente tem que diminuir essa dose dos anestésicos que estamos usando. Nesse caso do tricíclico, a gente usa 5 tubetes, ou, se vocês, né, tiverem muita fé, né, na medição de vocês, 5 tubetes e meio, que é o que está no livro, tá? Com uma concentração de 1 para 200 mil. Tá? Por quê? Quando a gente olha para o livro, ele nos diz que a associação de amitriptilina, ou de tricíclicos de uma forma geral, com a epinefrina, norepinefrina, é uma associação que é severa. Tá? Mas mesmo assim, os estudos mostram que até 5,5 a gente pode usar. E é importante aqui, tá? Tricíclico, não use a levonorefrina. Não use. Ela é proibido o uso junto com o tricíclico. Tá? Por causa de sublimidade e tudo mais, ela potencializa muito mais essa ação. E junto ali com os nossos antidepressivos, se vocês notarem, a gente tem a cocaína, né? A cocaína ela vai quase no mesmo sentido que os antidepressivos. Eles bloqueiam, além de facilitar a saída da norepinefrina, ela ainda bloqueia esta molécula aqui, esse carregador, mantendo a norepinefrina mais tempo na sinapse. Tá? Então a gente tem que ter cuidado também para pessoas que usam cocaína. Vamos ver. Agora, passando para o outro lado, tá? Nós temos os nossos neuroestimulantes aí, tá? As anfetaminas. Temos as anfetaminas ali,
tá? Que hoje em dia não tem se usado muito, tá? Assim, realmente a maioria delas já estão fora do mercado e elas são usadas como recreativas, né? Ela tem a sua ação sobre a narcolepsia, sobre déficit de atenção. Pessoas, inclusive eu conheci pessoas que tomavam para emagrecer, né? Isso aí ela tem suas ações. Só que o potencial aditivo é muito alto. Então o preço a pagar não é tão pequeno assim. E o que elas fazem? Elas aumentam o tempo de ação da norepinefrina e também da dopamina, tá? E aí a dopamina ligado aos aditos, né? É o que vocês estão vendo aqui, a potencialização através de manter essa noradrenalina e dopamina mais tempo na sinapse. E quando tu usa uma anfetamina junto com a epinefrina, o que nós temos? Um aumento da frequência cardíaca e um aumento da pressão arterial. Então, tem que se evitar também. Usem outro tipo de vasoconstritor. Aqui para cima, né, novamente vamos falar dos inibidores da monoaminoxidase. Então, a monoaminoxidase ela é usada por psiquiatras, né, para vários tipos de disfunção, entre elas também alguns usam para depressão. E não é tão simples assim. Tu simplesmente, tipo, a pessoa vem uma semana, tá tomando, que muitas vezes a gente faz isso. Deixa de tomar, ou fala com o médico para deixar de tomar, ou pensa, vou tirar da pessoa por uma semana, ela volta e a gente pode fazer a cirurgia. Não. Tá? Essa restrição dos inibidores da MAO, ela vale até 2 semanas. Se a pessoa disser, não, deixei de tomar 10 dias atrás, não pode usar. Tem que ser 14 dias no mínimo, tá? Porque ela leva a alterações estruturais da célula. Então, não se pode usar até 14 dias. E agora eu já falei 3 vezes, quero ver se vocês lembram. Não sei se não está aqui também. A gente está aqui. Qual o vasoconstritor que eu não posso usar com os IMAL? Vamos lá, Leandro tem 0,5 e a malha 0,5. Ai. A Amália vai deixar de fazer a prova daqui a pouco. Mais 0,5. Parabéns, Amália. Exatamente. Já escreveu. Não, ela é muito rápida. Então tá, não, por que não pode usar a fenilefrina? Falei no slide passado, né? E a fenilefrina é o único que realmente tem essa restrição. Os outros não têm a restrição da... Ela não tem a restrição os outros, tá? Que lembra, é por causa disso aqui, ó. Por causa exatamente disso aqui, tá? Tá? Porque isso aqui ocorre, essa catabolização ocorre usando tanto a COMPT como a MAO, né, intracelular. Isso aí vale bem para as endógenas. Tá? Para as exógenas, a MAO não funciona tanto para degradar nem a epinefrina, nem a norepinefrina. É mais pela COMPT. Então, não tem problema de tu usar, porque a COMPT não está sendo bloqueada. Exato, ocorre isso. Por quê? Porque como está bloqueada a IMAL, a norepinefrina e a epinefrina, elas são catabolizadas
pela via da COMPT, sem problema nenhum, tá? No entanto, a felinefrina, ela não é metabolizada pela COMPT, ela tem que ser metabolizada pela IMAL, aquela que é dada exogenamente, ou seja, aquela que vem do nosso anestésico. Como está bloqueada a monoaminoxidase, ele não é metabolizado tão fácil assim. E aí a gente tem tanto picos, como também uma duração muito grande da felinefrina. Então a gente não pode usar a felinefrina, é a única que não pode ser usada quando a pessoa diz que usa inibidores da MAO. MAO, onde é que nós estamos aqui? Tá, agora nosso próximo, passamos da MAO. Aqui é a via, né, de catabolização. E vamos aqui, temos mais um fármaco ali. O carbidopa, tá? O carbidopa, ele é usado para pacientes com Parkinson, tá? Então, e ele, em princípio, não tem grandes interações com as nossas medicações, tá? Mas, assim, o carbidopa, ele está, vocês podem ver aqui, ó, inibindo a dopa descarboxilase, né? Então, esse não tem a relação com o que a gente faz, tá? Então, essa figura aqui, ela é muito legal porque tem, né, a gente primeiro vê toda a biossíntese, vê o catabolismo e depois vê quais são as medicações que estão influenciando e se influenciam, aonde está influenciando. Vou trocar aqui. Ai, que bom que melhorou a falta de ar. Estava que não consegui nem pensar direito. Vamos lá, então agora, aqui é um resumo, tá? Que a gente já falou na aula passada, falou de novo. Pois é, não fiz. Mas eu, sinceramente, eu acho que aqui em casa todo mundo já pegou, não sei se o pessoal da cirurgia sabe, eu tive um empiema há 2 anos atrás, fiz drenagem, foi quase 2 meses no hospital. Fiquei 2 semanas só na UTI, foi terrível. Eu perdi a capacidade pulmonar em 20%, então, assim, não tô querendo pegar. Só que a minha esposa vai dar aula algumas vezes, porque ela é responsável pelo laboratório lá da Fevale, então ela tem que... Né? O meu piá muitas vezes sai de casa. Tu lembra, né? Mas depois, não, foi engraçado porque... Engraçado. Depois foi engraçado porque os meus orientandos, a professora Daisy convocou uma reunião com eles e eles estavam certos, porque ela chamou eles para dizer que eu tinha morrido. E tinha um que estava só fazendo estágio com a gente. Será que o professor deixou assinado em algum canto que eu estou trabalhando aqui, que eu estou querendo mestrado? Mas olha, os alunos realmente te adoram. Tudo por uma assinatura. Pois bem. Então aqui, mas eu estou preocupado com isso aí. Mas, novamente, o que eu acho, né, se me perguntarem, nós deveríamos, sim, ter feito um outro tipo de abordagem durante essa pandemia, onde deveria ter protegido os grupos de risco e as pessoas idosas, porque a mortalidade é menor, que a mortalidade para pessoas com menos de 70 anos é menor, é 0,007. Então, isso foi uma pesquisa que foi feita por um professor realmente muito bom de Stanford. Então, assim, não é qualquer um. Mas, né, eu particularmente tenho medo porque a minha condição de ter ficado... Pois é, aí que tá. Quem é que falou isso? Viviane. Pois é, aí nós gastamos perto de 600 bilhões em tudo que aconteceu em volta dessa pandemia.
É o dinheiro que a gente poderia ter investido de outras formas para proteger essas pessoas, né? Mas fazer o quê, né? Sabe, o efeito, vocês já ouviram falar no efeito manada? Foi exatamente o que aconteceu. Então, ou tu acompanhava a manada, ou eles te levavam pela frente. Mas eu acho, sim, que não foi inteligente a forma. E pior, diz que está vindo essa segunda onda. Uma grande parte das questões sociais. Pois é. Agora, eu vou parar por aqui esse assunto. Eu só quero deixar uma pergunta para vocês. Vocês já viram na África, tu fala das questões sociais, vocês já viram na África quantos morreram por país? Deem uma olhada, peguem um mapa mundial com os dados atualizados e vejam os milhares que morreram na Europa, morreram na América, exatamente por Covid. Vejam na África quantos morreram. E se for a questão social, a África deveria ter sido dizimada. Não, nós estamos falando de morte. Nós não estamos falando de quem pegou e quem não pegou. Nós estamos falando de morte por Covid. É bem diferente, tá? Mas dê uma olhada e depois tu me diz o que tu acha, tá? Não é questão social. Eu acho sim que isso poderia contar desde que nós tivéssemos um aumento muito maior em áreas, né, de mais vulneráveis. Mas se tu vê pelo mundo inteiro, não é o que parece. O que a gente vê, sim, em países que testam, em países que desenvolvidos, é a morte em pessoas com mais de 70 anos. Tá. Mas vamos tocar aqui que o nosso assunto é outro. Tá? Mas assim, vejam a África, onde a maioria não chega nem a 1000. Então, e tire as suas conclusões. E perguntem o que lá tem de diferente. Pois bem, então os pacientes, aqui a gente já fez uma conversa bem extensa sobre os tricíclicos, sobre os mecanismos deles. E só lembrando que nós falamos na aula passada que não se deve fazer injeções intraósseas, intraligamentares, ou o pessoal da pério usar o fio de retração com catecolaminas. Tá? E aí eu coloco a referência dos estudos onde publicaram esses dados. Então, por quê? Porque o uso concomitante de vasoconstritores adrenérgicos com os tricíclicos podem causar arritmias e também hipertensão. Mais do que isso, não deve se usar a levonorepinefrina, tá? E o Lamed fala também na norepinefrina, tá? Mas a levonorepinefrina não pode ser usada. E se usar a epinefrina de 5 tubetes e meio, tá? Nessa concentração de 1 para 200 mil. Tem uma outra categoria de fármacos aqui que eu não falei, eu acho que falei só na aula passada alguma coisa, não passada, na primeira aula, tá? As fenotiazinas, elas são também usadas por psiquiatras, tá? São antipsicóticos e elas têm uma ação específica em alfa-1. Mas não devia ter colocado. Eu devia ter feito essa pergunta, porque é uma pergunta legal de se pensar, tá?
Mas vamos lá. Nós temos os alfa-1 bloqueados. O que o alfa-1 faz? Faz vasoconstrição, né? Então, aquele que faz a vasoconstrição, que é o alfa-1, está bloqueado. Tu joga epinefrina na corrente sanguínea, no caso, né? O que vai acontecer? Ele vai ser, no caso assim, quando fala corrente sanguínea, não a colocação direta, mas depois da sua absorção. Lembra que ele só vai ser metabolizado no fígado, né? Então, ele passa, dependendo onde você estiver, pelos outros órgãos, né? E principalmente aqueles que têm mais circulação sanguínea. E aí a gente coloca aqui sistema nervoso central, né? Sistema cardiovascular. São os que mais, e por isso que a gente estuda mais essas ações desses fármacos. Pois bem, tu colocou adrenalina. A adrenalina, como você sabe, ela vai para alfa-1, causando vasoconstrição, e vai para alfa-2, causando vasodilatação. Por isso que há esse equilíbrio na epinefrina. Pois bem, vocês lembram que quando vocês usam o propanolol, vocês têm bloqueado os beta-2. Então, vocês não têm a vasodilatação que vocês teriam normalmente. E o que acontece com a epinefrina? Ela é jogada toda para o lado da alfa-1. Beta-2 bloqueado vai para alfa-1. É isso que acontece quando usamos, por exemplo, o propanolol. Qual é a ação? Alfa-1 potencializado, mais vasoconstrição, aumento da pressão arterial. Pois bem, o que acontece aqui é exatamente ao contrário. Tu tem alfa-1 bloqueado, tá? Então vai tudo para beta-2. Vasodilatação, queda da pressão arterial. Então, além da situação que eu coloquei ontem para vocês, agora vou voltar. Além da situação que eu botei ontem para vocês, que é quando é depositado em pequenas quantidades a adrenalina exógena, e ela tem esta maior afinidade para os beta-2, né, causando assim uma vasodilatação e uma queda na pressão arterial, que até o pessoal, mas eu não sabia que a epinefrina também poderia causar queda da pressão arterial. Aqui, a segunda situação onde o uso da adrenalina ou epinefrina, né, causa queda da pressão arterial. Quando o paciente está usando as fenotiazinas, tá? Então, tem que cuidar muito nesse tipo de paciente, porque a ação alfa-1 bloqueadora, ela desloca tudo para beta-2. Beta-2, vasodilatação, queda da pressão arterial. Tá? Causando também arritmias. Tá? E dessa forma, a gente não deve usar estes vasoconstritores adrenérgicos. Aí, mal, eu acho que está bem conversado já, né? A gente sabe onde age, quem é o único que não deve ser usado. E então, acho que não tem muito o que falar sobre isso aí. Essa figura eu já usei na aula de ontem, eu acho, mas aqui só para a gente ter, né, um amplo espectro e lembrar dos agonistas e antagonistas que a gente, nesse sistema que a gente usa, pode estar sendo influenciado por uma medicação ou outra, né? Então, o nosso principal problema, deixa eu ver no meu aqui que eu consigo ver melhor aqui, é o propanolol. Por quê? Porque está bloqueando os beta-2, tá? Então, se a pessoa está tomando o atenolol ou qualquer outro que seja bloqueador seletivo, beta-1, sem problemas, tá? E do outro lado, dos agonistas, nós temos aqui a clonidina, né? E a minha salvação aqui, o salbutamol, que também, né, ele é um é um bronquodilatador, ele age bem semelhante ao que a gente vem estudando, só que a nível de pulmão. Graças a Deus isso existe.
Outras interações, deixa eu clicar no meu aqui. Alguém falou em algum ponto sobre os benzodiazepínicos, né? Então, eles também têm alguma interação, é uma interação moderada, leve, tá? Com os nossos anestésicos locais. Aí, agora, com os anestésicos locais, não com nossos vasoconstritores. Vocês lembram onde age os benzodiazepínicos? Essa eu já perguntei, não sei quantas vezes. Em que tipo de receptor agem os benzodiazepínicos? E o que eles fazem? Vamos lá, Viviane, que tu que tá tão afiado aí nos testes de Covid. Amália? Tu eu sei que sabe. O Leandro hoje não se manifestou, ele está na aula. O Leandro, nem sei. Deixa eu ver aqui. Bom, Amália. Ou o Leandro ele deixou ligado e foi olhar a televisão, ou ele não inibe o sistema nervoso central. Verdade. É o GABA, tá? Existem dois tipos de GABA, tá? E ambos fazem inibição, é verdade. Age no sistema nervoso central, também é verdade, tá? Fazendo o quê? Hiperpolarizando essas células. Então, ele inibe a ação dessas células. Então, se tu tem um benzodiazepínico e um anestésico local que atuam em pontos diferentes, enquanto ele faz abertura de canais, por exemplo, de cloro, botando cloro para dentro da célula, ou de potássio, botando potássio para fora da célula, independente de um ou de outro, nós vamos ter uma hiperpolarização. A célula é mais negativa pelo lado de dentro. Se tu abre e entra cloro, vai ficar mais negativa ainda, vai ficar mais difícil dessa célula disparar. Ou, no outro caso, quando tu abre e ele sai potássio. Está mais negativo lá de dentro, tu ainda tira mais íon positivo do lado de dentro, vai ficar mais negativo ainda, mais hiperpolarizado. Tá? Então, e do outro lado, nós temos o bloqueio dos canais de sódio voltagem dependente. Também fazem a depressão do sistema nervoso. Tá? E a ação deles junto, aí vocês podem ver, diminui a atividade cardíaca. Aí alguém me pergunta, tá, mas tu falaste que os benzodiazepínicos agem a nível central, na sistema central, não sei o que tem a ver com o coração, né? Isso aí eu podia pedir na prova. Isso é uma boa pergunta. Bem, por quê? Porque tu tem um sistema nervoso simpático, né, e parasimpático, muito simpático aí, ele é controlado pelo sistema, a nível do sistema nervoso central. Existe a nível de tronco cefálico centros respiratórios e centros também cardiovasculares, né, que eles são manipulados aí sim pelo GABA e a nível periférico pelo anestésico local. Ou seja, dois mecanismos, dois lugares diferentes, né, parece ser bem eficiente. Então, por isso, tem esse efeito depressor cardíaco. Tá? Então, cuidar quando a pessoa está tomando benzodiazepínico, porque uma das coisas que acontece é a pessoa, ela toma, inclusive, para dormir muitas vezes, e muitas vezes nós mesmos damos esse benzodiazepínico. Você sabe que tipo de receituário se usa para os benzodiazepínicos? Tu tem, Amália, onde tu trabalha, tem o azul? É a Mara que falou, né? Ah, tu toma, tá. Não, sim, e é bom para dormir, é bom para relaxar. Muitas vezes tu passa numa noite anterior, a pessoa chega meio relaxada ou tem um bom sono, né? Então, assim, não é uma má opção.
E aí é uma das minhas brigas dentro da URGS, é exatamente essa. Nós não temos o receituário azul. Então... Ah, não, mas aí paciente não ganha ponto. Ah, mas eu não tinha dito que valendo. Aí que tá o problema. Eu disse valendo, mas eu vou pensar no teu caso. Tá? E nós não temos na URGS, e algumas pessoas realmente precisavam. A gente vê assim que a pessoa é tensa. A pessoa chega e diz, olha, doutor, eu sou nervosa, eu tenho medo, não sei o quê. Aí, na cirurgia 3, principalmente, a gente marca, né, para daqui a 2, 3 semanas, a gente poderia passar, assim, um benzodiazepínico para a pessoa dormir bem. E ficar, é um ansiolítico, né? A gente poderia usar, mas nós não temos. E não temos também, e aí seria uma outra contestação, que é o amarelo. Nós deveríamos ter o amarelo também, né? Mas também não temos o amarelo. A gente só tem o comum ou o especial. E o especial é muito limitado, porque tu não consegue passar uma medicação mais forte naquele, né, no receituário de controle especial. Até mesmo uma codeína com uma dose um pouco maior, tu não consegue, tu teria que ter o amarelo para passar. O tramadol tu só consegue passar até 50 miligramas. Se tu vai querer usar mais de 100, tu precisa ter o controle amarelo, a receita amarela, e tu não tem. Pois bem, então, ele causa uma aceleração no catabolismo dos anestésicos locais. Então, assim, tu vai ter um efeito um pouco menor. O Verapamil é a primeira vez que a gente fala, eu acho que não tinha falado do Verapamil ainda, tá? Mas é uma medicação hiper boa, tá? É usado para pressão, mas usado também para dor. Para dor neuropática, ele é bem interessante, porque ele bloqueia canais de cálcio, tá? E então vocês vão ver alguns pacientes com dor crônica usando o Verapamil, tá? Quando esse paciente reportar que usa Verapamil, a bupivacaína, o pessoal da buco gosta, principalmente em cirurgias maiores, ela é bem indicada, né? Porque o paciente vai ficar no hospital, o trauma cirúrgico geralmente é um pouco maior, então ele vai ficar ali sem fazer nada, ele não precisa ficar sentindo dor, então ele vai ter de analgesia aí de anestesia em torno de 8 horas e analgesia chega até 12 horas da bupivacaína, tá? Só que quando a pessoa chega e tu vai usar a bupivacaína, tu tem que saber que isso aí pode causar o bloqueio cardíaco, tá? Então aumenta o risco. Então, né, nesse caso, usar outra medicação como anestésico e, né, tu fazer um pós-operatório usando o receituário amarelo, quem sabe passando uma metadona, uma morfina ou algo assim, que tu sabe que tu poderia ter dado um pós-operatório melhor para o paciente usando a bupivacaína, como tu não pode usar, tu abre mão de outros métodos. Ah, pessoal, vocês não têm ideia como é bom respirar. Puxa vida. Tava difícil aquele início ali. Então, nós já conversamos sobre isso também, né? Quando a gente não pode usar as catecolaminas, a gente tem a filiprecina, né? Que vem junto com a filocaína, que já conversamos, quando usamos, quando não usamos. E nós temos ou a mepivacaína, que a mepivacaína ela tem menos vasodilatação que os demais, né? Ou a ropivacaína, que até no momento, onde eu sei, não vem em tubete, ele tem só, né, vem no frasco, e que pode ser usado. Eu uso a nível hospitalar. Vocês usam ropivacaína
pessoal da cirurgia? Tem onde vocês estão circulando? Pois é, eu me não lembro qual hospital que me falou que estava. Tinha um residente que me falou que estava usando. Mas aí me falaram uma coisa que eu fiquei na dúvida. Não sei se o pessoal se complicou, se enganou. Mas falaram ropivacaína associada à epinefrina. Até pode, né? Mas porque se tu vai usar a epinefrina, então a ropivacaína ela é legal porque tu pode usar ela sozinho. Se tu vai usar a epinefrina, então usa a lidocaína, né? Que é o nosso padrão ouro. Ou usa a BUP, no caso. Mas uma coisa que eu queria falar, caso vocês tenham que usar a nível muscular, lembra que eu comentei na aula passada sobre usar nos pontos de gatilho, o agulhamento, em vez de usar BUP. Pois é, não, eu acho assim, eu gosto da BUP também, tá? Ainda mais se é geral, o paciente vai ficar em observação, vale a pena mesmo. Só que, aí vem a história, eu estava comentando ontem sobre os pontos de gatilho, né? Eu disse mais ou menos os mecanismos que a gente acredita, não é muito definido quais são os mecanismos precisos, mas acredita-se que seja, né, a contração de fibras isoladas e tal, e que formam esses nódulos no interior do corpo muscular, próximos a tendões, muitas vezes, que se encapsulam e dentro tem as substâncias algógenas, né? Vitamina, bradicimina, substância P, e que um dos tratamentos que tem é o agulhamento, e que nós dentistas podemos usar, por exemplo, a carpule mesmo, né? A agulha da carpule, e podemos associar junto com o anestésico, né? E aí, acho que eu já tinha comentado, mas se eu não comentei, se vocês forem fazer esse procedimento, tá? Se forem treinados para fazer, né? Quem tiver curiosidade, depois pode passar lá na faculdade quando a gente voltar, para a gente conversar sobre essas aplicações. Nunca use vasoconstritor em músculo, tá? E também não use bupivacaína. A bup não é boa para músculo, tá? Então, assim, se vocês forem aplicar só em músculo, nesse caso, como estou citando para vocês, os pontos gatilhos, não use bup. Ela é muito tóxica para células musculares e não use vasoconstritor, tá? Porque a gente quer causar aquela anestesia local, mas assim que possível aumentar a circulação, não ao contrário. A gente não tem pelo que usar um vasoconstritor nesses casos que exclusivamente vamos atuar em músculos. Pois bem, mensagem para casa, mecanismo de ação, né? Não só dos vasos constritores, mas também dos anestésicos que a gente está usando, e ter uma noção básica, né, dos principais mecanismos, das principais medicações que os nossos pacientes, né, normalmente usam, para a gente saber se tem interação, não tem interação. Eu tenho certeza que muitos desses fármacos aqui vocês não tinham, alguns não ouviram falar, os outros nem sabiam que tinha interação. Então, novamente, né, o estudo, né, vale a pena porque a aplicação está logo ali. Alguma coisa de bibliografia, o Kendall novamente, da Vamacher, o professor Fuchs. São aqueles livros que eu já mostrei para vocês ali. Tá. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fechar essa... São outros slides que a gente não vai usar agora. Tá? Eu tirei muita coisa dessa aula.
que não achava que vocês precisavam nesse momento. Então, eu vou fechar essa aula e vou começar uma outra aula sobre as prescrições, tá? Me deem aí uns 5, 10 minutinhos e a gente volta com a próxima aula, tá bom? Eu vou fechar também aqui essa gravação para começar uma outra gravação com as prescrições. Tá? Até daqui a pouquinho.